Fala pessoal, beleza? Vamos resolver mais uma questão aí, questão da AFA, prova de 2006, para falar um pouquinho sobre composição de movimentos, tá? Um operário puxa a extremidade de um cabo que está enrolado num cilindro. À medida que o operário puxa o cabo, o cilindro vai rolando sem escorregar. Quando a distância entre o operário e o cilindro for igual a 2 metros, perdão, o deslocamento do operário em relação ao solo será de... Então, galera, o que está acontecendo aqui? A gente tem que lembrar uma composição de movimentos, quando ela estiver ocorrendo, é, simultaneamente, quando estiver ocorrendo simultaneamente uma rotação ou uma translação, pessoal. Então vamos lá. Quando a gente tem uma rotação acontecendo, né, que eu representei aqui, bem aqui, rotação, essa circunferência, né, ela vai ter uma velocidade tangencial, tá? Digamos que esteja um movimento circular uniforme, tá? Uma velocidade tangencial constante. E aí vai estar nessa configuração aqui, pessoal, que nem eu desenho os vetores. Vai ter um vetor V para cá, um vetor menos V para cá, girando no sentido horário. Tá? Então é isso aí. Basicamente como se fosse o cilindro ali que está sendo usado na questão. Quando a gente tem uma translação, é quando esse cilindro está deslizando também. Então imagina um pneu, tá? Um pneu deslizando. Quando você considera apenas os vetores de velocidade desse deslizamento, dessa translação que esse pneu está fazendo, então, basicamente, ele vai andar com velocidade constante em todos os seus pontos, né? Então, o pneu ele vai para frente, se ele está girando se um carro está andando a 30 km por hora, então todos os pontos desse pneu vão a 30 km por hora para frente simultaneamente. Então, por isso, os três pontos aqui que eu coloquei, né? Vai ter um vetor V, vão ter vetores V de módulo igual, tá? Beleza. Valor igual, né? Também. Só que esse cilindro, ele está fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele tanto está girando em torno do próprio eixo, como também está deslizando em relação ao solo. Então está fazendo rotação e translação simultaneamente. Quando isso acontece, a gente precisa somar os movimentos, tá? A gente precisa somar. E a gente vai acabar somando os vetores de velocidade. Nesse caso, menos v da rotação com v da translação aqui nesse ponto vai dar zero. Portanto, nesse ponto aqui mais inferior, a velocidade desse cilindro vai ser nula. Já no centro, você vai ter um vetor que é igual a zero, já que o eixo dele não tem velocidade durante a rotação, e vai ser somado com o vetor v. Então vai ficar zero mais v, vai ficar o resultado vetor v. Já aqui em cima, no ponto superior, você vai ter um vetor v mais outro vetor v de translação. Então, um de rotação e um de translação. Quando você somar, você vai ter 2v. Então, a configuração resultante é isso daqui. O cilindro gira com velocidade 2v na parte superior, v na parte central do eixo, e velocidade nula no ponto de contato com o Sol. Beleza? Eu não sei se ficou muito bem explicado, mas eu espero que sim. Agora que a gente já sabe isso, pessoal, a gente vai relacionar com o problema. O que está acontecendo aqui? O rapaz ali, ele está puxando uma corda exatamente nesse ponto aqui mais alto do cilindro. Então, vamos imaginar o seguinte. É, esse rapaz, ele vai ter um deslocamento, né? Que vai seguir uma velocidade 2v. Por quê? Ora, se ele está puxando a corda e a corda está conectada a esse ponto aqui, ela está, né, basicamente onde ela se liga ao restante do cilindro, então ela tem a mesma velocidade que esse ponto aqui, tá? Portanto, a gente vai ter que uma velocidade de 2v é igual ao ΔS do operário, né, do rapaz que está puxando. Por que o ΔS do operário? Porque lembra, se essa corda está se movendo a essa velocidade, significa que ele está puxando essa velocidade. Portanto, como a gente tem que considerar o braço dele como inextensível, é a corda também, então isso significa que ele também está se movendo nessa velocidade, de 2v. Então vai ser o ΔS dele sobre o intervalo de tempo t, que a gente não faz a mínima ideia de qual seja. Isso significa, pessoal, que esse cara ele vai andar 2v vezes o ΔT. Pronto, esse aqui é o deslocamento dele. A gente precisa encontrar quem é v vezes ΔT. Só que, vamos analisar agora o centro do cilindro? Esse centro do cilindro ele vai deslizar com a velocidade v. A gente sabe que v vai ser igual a ΔS do cilindro, ou seja, o quanto que esse cilindro vai andar. A gente vê aqui que não é a mesma coisa que o carinha, né? Afinal, eles começam juntos e logo depois de um tempo, né, já tem um espaço de 2 metros entre ele. Então o cilindro está andando uma velocidade menor. No caso, a metade da velocidade dele, né? Como a gente viu aqui na análise dos vetores. Vai ser o ΔS do cilindro
sobre esse mesmo intervalo de tempo. O que significa que o nosso cilindro ele vai andar algo equivalente a V vezes o ΔT. Ok, pessoal, vamos dizer, quando ele congela aqui, tempo, nesse momento aqui, a gente tem uma diferença de espaço, né, entre o rapaz e o cilindro de 2 metros. Então, a variação de espaço entre eles vai ser o tanto que o operário andou, menos o tanto que o cilindro andou, obviamente. O cilindro andou menos. Isso aqui dá 2 metros. Só que a gente sabe aqui, ó, a gente sabe essa relação entre eles. Então significa que 2V vezes ΔT menos V vezes ΔT, isso aqui é igual a 2. Isso significa que V vezes ΔT é igual a 2. E, portanto, a gente matou a questão, né? Porque o ΔS do operário é 2 vezes o V vezes ΔT, que a gente sabe que é 2. Então vai ser 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 4 metros. Beleza? Tá respondido aí, galera. Questão bem interessante, né? Não dá APA, não tem muita conta, é só mais uma interpretação mesmo. E aí, a resposta está aqui na letra C. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Foi um pouquinho complicado aqui a explicação dos vetores para mim, mas eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem utilizar aí os comentários e terei o maior prazer de tentar deixar mais claro à medida do que eu conseguir, né? Então é isso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.